Olha só, recentemente, no site Vatican News, foi publicado agora, dia 2 de junho deste ano, foi publicado o seguinte: domingo maior do que o dia do sábado judaico. Acompanhe aí, ó. Eu vou apresentar para vocês aqui na tela, inclusive, não dessa forma, tá bom? Mas tudo organizadozinho aqui do lado. Vou compartilhar na tela o que alguns padres falaram e também deixou escritos, para que você possa entender sobre esse negócio aí do sábado para o domingo. E convido você a ficar até o final desta mensagem, porque é importante você ficar sabendo sobre o assunto. E se você quiser tirar print, se você quiser acompanhar isso, está no site Vatican News. Foi uma publicação no dia 2 de junho deste ano, tá bom? E eu vim aqui compartilhar essas informações que está no site e também algumas informações bíblicas, tá bom? O que a Bíblia diz sobre o assunto. Não sai, porque você vai acompanhar essas informações em primeira mão, tá bom? Diz assim, ó. Eu vou ler primeiro esse texto aqui, ó, com você. É rapidinho, é um pequeno texto, mas em seguida vamos compartilhar as falas, né, e comentários de alguns padres aqui. Olha só. As aparições, acompanha comigo aí na tela, as aparições do ressuscitado no primeiro dia da semana, no domingo, estão narradas, você está acompanhando aí os livros, né, e os capítulos e os versículos. Marcos, em Lucas e em João, onde Jesus lhe mostra os sinais, olha só, os sinais da gloriosa paixão. Tomou com eles quem? Os discípulos, a refeição, transmitiu a paz, infundiu o Espírito. Houve também um segundo encontro de Jesus que aconteceu depois do sábado, segundo a narrativa em João capítulo 20 e o versículo 26, no qual o Senhor ressuscitado comunicou o dom da paz que transmite repetidamente em suas aparições. Será que é isso mesmo? Acompanhe aí essa fala de São Jerônimo. São Jerônimo, ele disse o seguinte, ó: o domingo é o dia da ressurreição, correto? É o dia dos cristãos. Será que é isso mesmo? É o nosso dia, diz ele. De fato, ele é para os cristãos o principal dia de festas, estabelecido não só para dividir a sucessão do tempo, mas para revelar o seu sentido profundo. Está aí Papa João Paulo II. Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia diz sobre o assunto? Não sai, porque eu vou compartilhar outras informações aqui importantes de primeira mão, tá bom? Em primeira mão aqui, quem tinha essas informações, para que você possa acompanhar aí, e não só acompanhar, mas também compartilhar essas informações para vocês. E aí, São Jerônimo ele disse que o domingo é o dia da ressurreição, é o dia dos cristãos, é o nosso dia de fato, ele é para os cristãos o principal dia de festa. Será que é isso mesmo? Veja o que diz aqui a Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o versículo 16 diz assim, ó: indo para Nazaré, aqui está falando da pessoa de Cristo, tá bom? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, tá bom? Era um costume de Jesus, e levantou-se para ler. Então a Bíblia é bem clara em dizer que ainda nos dias de Cristo era um costume de Cristo ir à sinagoga, era o costume dele no sábado, não só ir à sinagoga, mas era um costume dele de ler as Escrituras, que era o Antigo Testamento, tá bom? Então vamos ter aqui a fala de São Jerônimo e vamos ter, à luz da Bíblia, um texto mostrando que era o costume de Cristo ir à sinagoga no sábado. Acompanhe aqui agora o que disse este outro padre. Ó. Dando sequência na sua série de reflexões sobre o dia do Senhor, o padre Gerson nos propõe hoje domingo maior do que o dia do sábado judaico. Será que é isso mesmo? Nós sabemos que o domingo ele é uma criação e uma invenção humana. O sábado ele é uma criação de Deus
que foi abençoado, santificado e separado pelo próprio Deus. Inclusive, esse quarto mandamento, ele está lá na lei de Deus, em Êxodo capítulo 20. Se você quiser acompanhar essas informações bíblicas sobre a lei de Deus, se de fato o sábado está lá nos 10 mandamentos, tá bom? Acabamos de acompanhar um texto confirmando o evangelho de Lucas, né, afirmando de que era um costume de Cristo e ao sábado e era um costume dele, tá bom? Olha essa outra informação aí, acompanhe aqui neste exato momento, que diz assim, ó. O padre Giuseppe diz que depois da paixão e da morte, o ressuscitado apareceu aos seus no primeiro dia depois do sábado. Olha, já colocando aqui o sábado como em segundo plano. A comunidade apostólica manteve a tradição de uma reunião festiva semanal, que fosse caracterizada pela memorial da ressurreição, como foi no início de Pentecostes. Em momento algum, claro que existem alguns textos da Bíblia em que alguns discípulos, seguidores de Cristo, de fato se reuniram no primeiro dia da semana, mas esse primeiro dia da semana não era um culto oficializado pelos apóstolos. Se nós formos ler Atos capítulo 20 e o versículo 7, vai dizer ali que Paulo estava ali ministrando, tinha uma galera massa ali ouvindo as pregações de Paulo, e ele estendeu a sua mensagem até a meia-noite. Um sinal de que os apóstolos, ou seja, Paulo e os seguidores de Cristo ali que estavam ouvindo a mensagem de Cristo, estavam reunidos no sábado e com o objetivo de Paulo ficar mais tempo com ele ali, porque no dia imediato ele iria partir para um outro lugar, ele estendeu a sua mensagem até meia-noite. Olha que interessante, hein? Não é mesmo? Agora veja esse outro texto aqui, ó, que diz assim, ó, o padre Giuseppe disse, ó, autor desse caderno do concílio, comenta que as comunidades cristãs de origem judaica, todavia, festejava 2 dias. No sábado frequentavam a sinagoga e escutavam as escrituras, enquanto no domingo se reuniam para a fração do pão. O sábado começou a perder a sua importância. Olha, a sua importância quando os gentios começaram a se converter. Olha que interessante essa fala aqui do padre Giuseppe. Ele disse que o sábado começou a perder a sua importância depois que o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Resumindo, após a morte, ou seja, a partir de Estevão. E após a morte de Estevão, continuou a pregação do evangelho para todas as nações. Sem saber o padre Giuseppe que isso aqui se tratava de uma profecia das 2.300 tardes e manhã, ou seja, o que aconteceu com Estevão e sobre a pregação do evangelho aos gentios fazia parte da profecia das 2.300 tardes e manhã que está lá no livro de Daniel, tá bom? Então, o sábado, ele não perdeu a sua validade. E em momento algum, pelo fato de haver essas reuniões no primeiro dia da semana, não oficializa, você não vai encontrar uma ordem para se guardar o dia de domingo, você não vai ver isso no Novo Testamento, você não vai ver isso na fala de Cristo, você não vai ver isso na fala dos apóstolos, você não vai ver isso na fala de Paulo. Inclusive, eu quero compartilhar aqui um outro texto, presta bem atenção nesse texto. Olha só o que diz aqui, no livro de Atos, capítulo 17, e o versículo 2. Ó. Paulo, segundo o seu costume, parecido com o de Cristo, né? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, entende-se que existiam momentos em que eles iam, aqui você vai ver registrado que tinham momentos
a qual eles iam ao sábado, era costume de Paulo ir ao templo, adorar, abrir as escrituras e estudar com as pessoas que estavam ali ouvindo esta mensagem, tá bom? Então nós vamos encontrar aqui na fala do próprio Paulo, né, o livro de Atos registra de que Paulo, segundo o seu costume também, ia ao templo e abria as escrituras. Presta bem atenção nesse outro aqui, ó. João Paulo II, a carta apostólica Dies Domini, comenta essa transição do sábado para o domingo como um dia sagrado. Então, bem cedo, porém, se começou a diferenciar os dois dias de forma cada vez mais nítida. Sobretudo, para fazer frente às insistências daqueles cristãos que, vindo do judaísmo, eram favoráveis à conservação da obrigação da lei antiga. Quem tinha esse pensamento de obrigação da lei, né, aquela lei cerimonial, essas leis rituais, de fato eram os judeus. Mas quando há uma expressão como essa, está incluindo a lei moral, que é o caráter de Deus, aqui nessa fala, tá bom? Então, a lei moral, ela permanece em vigor. E é para que eu e você observe, guarde, com todo amor e carinho, observe, porque ela é o caráter de Deus, tá bom? E olha só, Santo Inácio de Antioquia escreve: se os que viviam no antigo estado de coisas passaram a uma nova esperança, deixando de observar o sábado e vivendo segundo o dia do Senhor, dia em que a nossa vida despertou por meio dele e da sua morte. Aqui fica um negócio meio complicado, não é? Aqui nós vamos ver eles forçando a questão da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, forçando o texto a dizer que agora houve uma mudança do sábado para o domingo, coisa que isso não aconteceu. Olha só, e eu finalizo aqui esse outro texto que diz assim, ó, o Santo Agostinho, por sua vez, observa: por isso o Senhor também imprimiu o seu selo. Você já ouviu a palavra selo alguma vez aqui? É uma coisa que será implantada futuramente, tá bom? Aonde será, o selo não tem nada a ver com a pessoa do Espírito Santo, mas tem a ver com adoração. Isso se torna selo, tá bom? Que nem muitos dizem que o selo de Deus é o Espírito Santo, e não é. Então, vou repetir e a gente finaliza, tá bom? O Santo Agostinho, por sua vez, observa: por isso o Senhor também imprimiu o seu selo no seu dia, que é o terceiro após a paixão. Porém, no início, no ciclo semanal, aquele é o oitavo depois do sétimo, isto é, depois do sábado e o primeiro da semana. Amigos, veja que de qualquer forma, a igreja romana, ela tenta, na verdade, colocar na mente das pessoas de que houve uma mudança do sábado para o domingo, e nós não vamos encontrar isso em momento algum na Bíblia sobre essa ordenância do sábado para o domingo. Entendemos que foi uma questão pessoal da Igreja Católica que mudou aí a mudança, que fez essa mudança do sábado para o domingo. A ressurreição de Cristo não tem nada a ver com a mudança do sábado para o domingo. Os apóstolos se reunirem no primeiro dia da semana não quer dizer que agora é uma mudança do sábado para o domingo. Não era nenhum culto oficial entre eles, tá bom? Não era nada ordenando que houve agora essa mudança do sábado para o domingo. A lei de Deus permanece em vigor. O sábado, o sétimo dia da semana, permanece em vigor. Lembre-se que o diabo sempre é a contrafação do que Deus é. Deus tem a sua igreja, Satanás também. Deus tem o seu povo que prega a verdade, Satanás também tem. Deus tem o sétimo dia como um mandamento santo, abençoado e separado por ele. O diabo também tem um dia semanal. Uma verdade que nós vamos encontrar aqui é em Mateus capítulo 4, aonde se é utilizado a Bíblia da parte de Cristo dentro do contexto, e nós vamos encontrar o diabo também ali utilizando passagens da Bíblia fora do contexto. Então lembre-se, o sábado
ele não foi mudado por Deus. O sábado, ele foi alterado pelo homem. Foi segundo assim diz o homem e não assim diz o Senhor. Tá bom? Então que o bom Deus te abençoe de forma especial, de forma poderosa e que você estude a Bíblia todos os dias. Que Deus ele te abençoe.